Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Duplá para mais uma aula de Química. E neste vídeo começaremos a estudar ligações químicas a partir da teoria que tenta explicar como e por que ocorrem as ligações químicas. Nós iremos estudar a chamada teoria do octeto. Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, o que seria uma ligação química? Ligação química é a associação de átomos, é a união de átomos, e quando esses átomos se unem, eles formam estruturas que são estáveis. Que estruturas são essas? Aglomerado de íons, moléculas e aglomerado de átomos. Como assim, Duplá? Veja só, a substância água ela é formada por moléculas de água. E as moléculas de água são estruturas que são estáveis. Então, uma molécula de água é uma estrutura estável formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, note, quando esses três átomos se unem, formam a estrutura estável, que é a molécula de água, e o conjunto dessas moléculas de água formará a substância. Então, note que a ligação química é a união de átomos para formar a estrutura estável que irá compor as substâncias. Agora vamos dar uma olhadinha por que é que a união de átomos forma essas estruturas estáveis. Veja só, nós temos aqui dois átomos que estão isolados. Note que eles têm um certo conteúdo de energia, um conteúdo relativamente alto e uma baixa estabilidade. Então o que é que nós podemos concluir? Átomos isolados têm alta energia e baixa estabilidade. No momento que esses átomos começam a se aproximar, o nível de energia vai diminuindo e a estabilidade vai aumentando. Então perceba que a união de átomos ocorre com a diminuição de energia, ou seja, a liberação de energia no momento em que há a formação da ligação química. Por esse motivo, podemos afirmar que a ligação química é um processo exotérmico. E quando essa ligação química ocorre, você tem estabilidade. Então, entenda que a união de átomos só irá ocorrer se o conteúdo de energia desses átomos unidos forem menor do que o conteúdo de energia desses átomos isolados. Senão, essa ligação química não ocorre. É por isso que nem todos os átomos podem se unir aleatoriamente. A união desses átomos deve resultar em uma condição de mais baixa energia para que assim haja a estabilidade. Existe uma teoria que tenta explicar como ocorrem essas ligações químicas. Essa teoria ela é chamada de teoria do octeto. Essa teoria foi proposta inicialmente por um cara chamado de Kursel, e mais tarde aperfeiçoada por um outro chamado de Gilbert Lewis, que dizia o seguinte: para um átomo alcançar a estabilidade, ele teria que ter uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Por que uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre? E o que é essa configuração eletrônica semelhante de um gás nobre? Primeiro, os químicos começaram a analisar os elementos químicos, os átomos, e perceberam que, de forma geral, eles estavam na natureza uns ligados aos outros. E aí o que eles perceberam? Que havia um conjunto de elementos químicos que eram encontrados isolados na natureza. A esses elementos, os químicos chamaram de gases nobres. Então eles resolveram analisar o que é que os gases nobres tinham em comum que permitiam que eles fossem encontrados isolados e que os outros elementos químicos não possuíam. Então vamos dar uma olhadinha na configuração eletrônica dos gases nobres. Aqui eu tenho o elemento químico neônio e sua respectiva distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Dá uma olhadinha aqui na última camada desse elemento químico e você vai perceber que você tem um total de 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Se você avançar aqui, você também vai perceber a distribuição eletrônica do argônio, que é um outro gás nobre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
E ao analisar a distribuição eletrônica desse elemento químico, você vai perceber também que aqui na última camada ele tem 8 elétrons. Então, de forma geral, os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. E os outros elementos químicos não possuem essa configuração. Então, para que um átomo possa ficar estável, ele precisa adquirir uma configuração de 8 elétrons na última camada. Ou seja, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Então, isso é obter uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Isso é tornar o átomo estável, quando ele adquire 8 elétrons na última camada. Bem, necessitamos também fazer algumas considerações importantes, para uma melhor compreensão das ligações químicas. A primeira consideração é que os elétrons que estão envolvidos, os elétrons que participam da ligação química, são aqueles que são encontrados na última camada de cada um desses elementos químicos, de cada um dos átomos, chamado de camada de valência, e, portanto, esses elétrons recebem nome de elétrons de valência. A segunda consideração é que, para alcançar essa estabilidade, como foi dito pela teoria do octeto, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Como esses átomos não possuem, os átomos não possuem de forma geral 8 elétrons, eles vão ter tendência a ganhar ou a perder elétrons para conseguir alcançar esses 8. Então dá uma olhadinha aqui na distribuição eletrônica do sódio, do Na. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, olhando aqui a última camada do elemento químico Na, você pode perceber que ele tem um elétron na última camada. Ou seja, ele não está estável de maneira isolada. Um outro elemento químico aqui, que é o flúor, dá uma olhadinha na distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Então, se você olhar aqui a última camada, 2, 5, então ele tem um total de 7 elétrons na última camada. Então, também é um átomo instável porque não tem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada. Mas eu queria chamar a atenção aqui em relação ao Na, e se você dar uma olhadinha aqui na penúltima camada do Na, ele tem um total de 8 elétrons. Ele tem um total de 8 elétrons. Significa dizer o seguinte, que se ele viesse a perder esse elétron daqui, essa camada terceira deixaria de ser a última. E a segunda, que é a penúltima, passaria a ser a última e estaria estável, estaria com 8 elétrons. Portanto, esse elemento químico ficaria estável ao perder um elétron. Ah, professor, mas ele poderia ganhar 7 também e com isso ficar com 8 na última camada. Ora, pense só, é mais fácil ganhar 7 ou perder 1? Pois é, mais fácil perder 1. Então, por isso que o Na ele iria perder esse 1 elétron, e, portanto, ficaria com 8 elétrons na última camada, que deixaria de ser a terceira e passaria a ser a segunda. Então, por isso, o Na é um metal. Então, os metais têm um comportamento semelhante ao Na, ou seja, têm a tendência a perder elétrons. Então, os metais, para ficarem estáveis, eles têm tendência a perder elétrons. Tranquilo? Já aqui, se você der uma olhadinha, tem 7. Então, é mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Mais fácil ganhar 1, não é isso? Então, portanto, quando ele ganhar um elétron, ele completa o octeto, ele adquire os 8 elétrons. Por isso, de forma geral, o flúor, que é um ametal, os ametais exibem a tendência de ganhar elétrons. Então, em uma ligação química, os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons para completar o seu octeto e assim ficar estável. Agora, quando você está iniciando os estudos de ligações químicas, claro que você pode dizer, é mais fácil perder
1 do que ganhar 7, né? No caso dos metais. Mas isso não é o bastante. Você precisa entender que o fato de perder um elétron está associado à baixa energia de ionização, que é a energia necessária para remover o elétron, como precisa de pouca energia, então facilmente os metais perdem elétrons, e também a baixa eletronegatividade. Quer dizer isso, eletronegatividade é a propriedade de atrair elétrons. Como os metais têm baixa eletronegatividade, eles têm dificuldade de atrair os elétrons para ficar para ele. Então, portanto, fica mais fácil ele perder esses elétrons. Em contrapartida, os ametais possuem alta energia de ionização, ou seja, para tirar um elétron dele, tem que gastar muita energia, então é muito difícil tirar o elétron, por isso que ele vai ganhar. E eles possuem também alta eletronegatividade, ou seja, alta capacidade de atrair elétrons, por isso que ele consegue facilmente ganhar elétrons. Isso está associado à tabela periódica, a propriedades periódicas, caso você precise, né, dar lá uma revisada. Tranquilo? E a última observação, e não menos importante, é que existem diversas exceções à teoria do octeto. Pessoal, a teoria do octeto é uma excelente ferramenta para um estudo inicial acerca das ligações químicas. Mas ela não deve ser encarada como uma lei natural, que sempre será assim, tá? Na verdade, a teoria do octeto consegue explicar as ligações químicas que ocorrem entre alguns átomos de elementos químicos representativos. Então, por exemplo, ele não consegue explicar as ligações químicas que ocorrem entre os elementos de transição. Então, existem muitas limitações. Claro, existem outras teorias mais elaboradas, né, que conseguem explicar aquilo que a teoria do octeto não explica. Mas essas teorias, elas de forma geral, não são estudadas no ensino médio. Bem, uma das exceções que é muito importante nós termos em mente, né, está associado ao que algumas pessoas chamam de regra do dueto. Como assim, dupla? Bem, tá aqui o meu amiguinho hélio, é um gás nobre e ele tem 2 elétrons na última camada. E ele, ainda assim, ele é estável. Ele é estável, mesmo com 2 elétrons. Ele é um gás nobre, só que é um gás nobre com 2 elétrons na última camada. Então ele é estável. Por que ele só tem 2 elétrons na última camada? Porque sua última camada é a primeira, que é a camada K, e ela só comporta no máximo 2 elétrons. Então, alguns elementos químicos ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Exemplo, hidrogênio, que assim como o hélio, se você der uma olhadinha aqui, a distribuição eletrônica do elemento químico hidrogênio, né, número atômico é 1, então é 1s1. Basta que ele ganhe um elétron, né? Basta ele ganhar o elétron que ele vai ficar com 2 e, portanto, completar a sua última camada, que é a K, com 2. Por esse motivo, essa regra, essa teoria é chamada de teoria do dueto. Teoria do dueto. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham gostado, por favor, curte este vídeo, ajuda bastante. Comenta. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Teria o maior prazer em responder todas as perguntas. E compartilhe com seus colegas. É muito bom compartilhar conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.